Esporte é bom, ser seguro é essencial. Bem-vindos ao FemPowercast, um espaço dedicado à segurança da mulher e à defesa pessoal feminina. E nesse episódio estamos recebendo a Júlia Alcântara, que é comunicadora e faixa roxa de jiu-jitsu e vai conversar um pouquinho com a gente sobre segurança da mulher. Bem-vinda, Júlia, é um Muito prazer. obrigada. Bom ter você aqui. Oi, Ju, bem-vinda, obrigada. A Ju aceitou o convite, eu fiquei muito feliz. A Ju tem um trabalho importante na internet, é faixa roxa de jiu-jitsu, mas é faixa roxa que compete. Olha só. Competidora. Na frente Muito de bem. sensei, gente. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Espero que eu possa contribuir um pouquinho para esse projeto tão importante para as mulheres. Que bom, com É isso certeza. aí. Ju, vamos começar perguntando. Eu acho importante a gente falar tanto na parte do seu trabalho, como também na parte dos esportes. Então, Aham. vou começar pela parte que eu gosto, que é a parte dos esportes. Qual, assim, a resistência que você sente ainda, por mais que estamos no século XXI, Sim. de uma mulher nos esportes, principalmente nos tatames? Ainda, assim, até eu mesma, quando eu comecei, eu nunca tinha me visto. Então, a gente fala tanto dessa representatividade, né, do quanto é importante. E, na prática, eu senti isso também. Então, eu não me enxergava lutando. Eu falava assim, imagina, eu sou uma fraquinha, eu não tenho essa possibilidade. Então, eu mesma tinha esse pensamento sobre mim. E aí, quando eu entrei, que não foi por um motivo muito bom, assim, eu entrei realmente por medo, porque eu tinha um stalker nas redes sociais. Já tinha, assim, uns 2 anos que ele me perseguia em Instagram, e-mail, tipo, virou uma coisa, assim, boletim de ocorrência e tudo mais, mas eu sentia muito medo, mais do que o que a gente já sente normalmente de andar na rua, mas ele começou, assim, a acompanhar a minha rotina, né, pelo Instagram, então eu andava apavorada. E daí, na época, eu fazia crossfit e a academia tinha jiu-jitsu também, eu falei, acho que eu vou me dar uma chance pra pelo menos tentar me sentir um pouco mais segura, né? Mas ainda com esse pensamento de eu não vou gostar, isso não é pra mim, não, meu corpo não vai ser capaz de fazer isso. E eu me surpreendi muito. Olha que legal. Então eu comecei a enxergar de outra forma o esporte, realmente entender que eu era capaz de tudo isso, me surpreender com o corpo. E aí eu percebi que eu admirava outras mulheres dentro do tatame. Por mais que tínhamos faixas pretas, homens, vários, a fileira cheia, assim, eu olhava sempre pra mulher, mesmo que fosse menos que faixa preta, né? Sim. E aí eu comecei a ver assim, gente, isso é muito importante. Então eu acho que o primeiro passo, assim, é da gente se enxergar fazendo isso. Então quanto mais mulher vai ter. Exato. E a segunda questão muito delicada que a gente entra, eu ainda vejo mulher me falando assim, o meu namorado não deixa, o meu marido não deixa, ele não quer que eu fique me agarrando com outros homens, ele sente ciúmes. E só quem pratica o esporte realmente consegue ter noção de que a gente está lá praticando um esporte. Sim. Assim como você vai fazer tênis, assim como você vai fazer vôlei, você está lá para praticar um esporte. É um esporte de contato, mas é um esporte que te prepara, inclusive, para situações que você jamais quer passar na vida, mas que podem acontecer, a gente sabe disso. Aproveitar que você falou que foi a respeito da segurança mesmo, que você começou a praticar, o que mudou para você quando você começou a praticar? Como que mudou? Nossa, Como virou essa chave? Mudou internamente, né? Porque a gente fala que a autodefesa, ela começa com você se sentindo mais segura, Sim. com você mais autoconfiante, com a sua postura diante da vida, né? Acho que... Sim. Como é que foi isso pra você? Nossa, eu falo que o jiu-jitsu pra mim foi um esporte transformador. A partir do momento que eu entrei no tatame e eu comecei daquele jeitinho, mas tentando fazer as coisas e fazendo, eu falei, uau! Eu não sou uma menininha frágil, eu sou capaz de fazer tudo isso. Então, esse sentimento, assim, pra mim é impagável. Assim, a partir disso, foi reverberando para várias outras faces da minha vida, do meu trabalho, relacionamento, amizade, família. Então, eu tava me sentindo realmente poderosa. Eu falei, eu posso. O meu corpo não tá aqui só pra seguir um padrão, não tá aqui só pra ser bonitinho aos olhos dos outros. O meu corpo tá aqui pra fazer coisas muito incríveis. Então, essa segurança, essa autoconfiança mudou meu jeito de andar, mudou meu jeito de falar, mudou meu jeito de me impor realmente em situações que eu precisava. Então, eu sempre fui uma menininha, assim, frágil.
E aí eu comecei a ocupar esse lugar com mais confiança. Isso é muito legal porque a gente aborda muito isso, né? A gente sempre aborda que do corpo para a mente às vezes é mais fácil, Aham. né? E a defesa, o jiu-jitsu, a defesa pessoal, ela faz isso com nós mulheres. E é super importante você estar aqui falando, olha, eu sou uma que eu nunca fui muito delicadinha, então Aham. às vezes eu não sirvo de exemplo. Mas assim, é muito legal, né? Eu vejo a Luna também, minha filha, né? Uma Sim, menininha e tal, mas isso, né? E é total. curioso porque a Michelle, quando nós fazemos os workshops, ela sempre fala, gente, existe até um estudo que pessoas são mais alvos fáceis Sim, conforme eles estão se comportando. A postura, se a pessoa se sente fraca, ela demonstra aquilo e automaticamente ela é um alvo mais fácil. sim. E só de você já se sentir mais segura, né, assim, de se impor, eu acho que já é uma grande mudança. Sim, um passo na frente, né? E muitas meninas se identificam comigo até por conta disso. Elas falam, ai, você é tão delicada e ao Se mesmo você- tempo É, brava quando precisa. E daí isso me abriu muitos olhos também pra Uhum. gente não se colocar em caixinhas. Eu acho que eu vivia muito dentro de uma caixinha, falando, ai, a menina boazinha. E Uhum. assim, a gente pode ser um monte de coisa Claro. ao mesmo tempo. Então, durante o meu dia mesmo, eu tô no jiu-jitsu às 5 horas e às 7 eu tô maquiada no salto. Uhum. E assim, é a mesma mulher, Claro, assim. claro. Então, é Aham. muito legal a gente se enxergar também com várias facetas diferentes. exato, e isso é muito bacana, porque a mulher é isso, na verdade, né? A mulher é mãe, ela é. E às vezes a gente se perde nos nossos papéis quando a Sim, gente tem que fazer exatamente isso, nos separar. Cada papel é um papel e tudo bem se aqui eu tô descabelada, se ali eu tô bem arrumada e tá tudo certo. sim. Normalmente a gente aceita o que os outros falam, né, da gente Uhum. e não busca Exato, essa nossa própria voz. Não, e é exato. bacana, porque como você falou, nós não precisamos ser apenas uma coisa, né? Nós Uhum, podemos ser várias ao mesmo tempo. Porque tem mulheres, eu não pratico jiu-jitsu, mas eu admiro muito quem pratica. Eu acho que o esporte, seja ele qual for, ele faz um bem danado, ele sim. ajuda a produzir os hormônios do bem, a gente se sente bem, é bom pro corpo, pra mente, pra alma, pra tudo. Mas tem mulheres que eu sei que não fazem luta porque elas têm medo de ficarem brutas, Aham. né, masculinizadas, e ter preconceito. E você vê, gente, não, enfim, você é uma Você menina que pode, se do você jeito que for, você é do quiser. jeito que É. você quiser, né? Mas é muito além disso, Sim. né? E no caso, assim, no caso da sua profissão, o que mudou, como mudou quando você passou a se posturar de uma maneira diferente? Nossa, eu alcancei coisas que eu sonhava há muito tempo, assim, na minha carreira mesmo. E eu acredito que foi por isso, por essa confiança que foi me blindando de certa forma, Uhum. foi me fazendo enxergar que eu era capaz, né? Também de me candidatar a tal vaga, de me apresentar dessa forma, de falar, eu Que consigo e tá lá legal. disposta. E essa energia mesmo, sabe? Pra Uhum. viver, E assim. aí, a energia que veio do esporte, no Aham, caso. Isso é muito completamente. importante. É isso que a gente prega para as mulheres, é que muda tudo, né? Eu falo que quando você, principalmente falando em defesa pessoal, você se prepara para uma situação inusitada. Uhum. Quando você se prepara para uma situação inusitada, seja ela de agressão ou não, você se prepara para a vida, né? No Sim. nosso trabalho, no nosso. Mas aí vamos falar de um assunto um pouco mais delicado, a questão da resistência masculina em relação, assim, tanto no Gil ou no trabalho. Como Aham. que você, assim, dribla isso e como você sente isso? É, uma coisa que sempre esteve presente, né? Acho que eu percebi isso muito cedo. E no jiu-jitsu foi uma coisa que me ajudou bastante. O jiu-jitsu, mais uma vez, me ajudou bastante com isso, né? Porque eu estou entrando num ambiente que é um ambiente masculino, né? Uhum. Porque se a gente olhar para as academias, a maioria Sim, dos praticantes são homens, isso está mudando bastante ultimamente, graças isso a é muito Deus. legal. É. O público feminino está crescendo muito, mas ainda é dominado pelos homens. E quando a gente se dispõe a entrar num ambiente desse, a gente vai quebrando muitas coisas que eram normais. Então a gente vai aprendendo muito a falar não, a se posicionar da maneira correta, a lutar pela sua vontade, a se impor e falar que você é capaz. E, assim, ainda recebo mensagens, né? Eu acho que isso acontece mais na internet do que Sim, no tatame que eu frequento, né? sim. Mas, assim, na internet ainda recebo, ah, não é esporte pra mulher, ou então
falando, você só é faixa roxa porque você é casada com faixa preta, né? Porque meu marido é faixa preta. Porque essa sua graduação ele te deu. Então, as pessoas que nem conhecem, tipo, te desmerecem, Sim, assim, sim. por isso. Ou, você tem cara de patricinha, porque você não deveria fazer jiu-jitsu. Então, são essas frases que as pessoas acham que, não tem problema nenhum, não, é só uma brincadeira. Isso é agarração, isso é esporte de homem. Mas é lógico, mulher é mais fraquinha mesmo. Então, são essas frases que às vezes as pessoas acham que não tem problema nenhum, Sim. mas elas incomodam. E eu até fiz um vídeo sobre isso, que eu aprendi com uma amiga faixa preta, né? Que ela falou muito claro, assim, a gente precisa se posicionar. Sim. A gente sente desconfortos que eles não devem acontecer, que Exato. são normais, Não pode porque ser normal. acontecem, mas não pode ser normal. Claro. E a partir do momento que a gente fala, isso não Exato. acontece mais. Exato. Porque tava normal, até você falar, a pessoa fala, opa, com ela, acho que eu não, pelo menos, faz pelo menos isso. E tanto no esporte quanto no ambiente de trabalho também, né? Eu trabalho com comunicação, com TV, então é normal, mais uma vez, piadas machistas, né? Episódios desse. E eu comecei também a me posicionar, então as pessoas já sabem, né? Que legal. Você vai É importante colocando que a você régua. se posicione. Sim, Exato. sim, claro. Assim, por exemplo, meu marido não luta, mas toda vez. Você é faixa preta. Mas seu marido luta, né? Não. Meu marido não luta. Mesma coisa da oficina, né? Mas você tem uma oficina? Não, mas é do seu marido. Era do seu pai? Ou é do seu marido? Quer dizer, às vezes nunca pode ser uma conquista nossa. Não pode. Tipo, tem que ter um homem por As trás. pessoas vão me elogiar e elas elogiam o meu marido ao invés de me elogiar. Nossa, você é muito bom, o Henrique tá te ensinando. Gente, ele não tá treinando por mim todo dia. Tô eu suando, apanhando todo dia no tatame. É claro que ele me ensina coisas, sim, ele treina comigo, sim. Mas o mérito, assim, me elogia só a mim. Depois você fala dele. Depois você fala dele, tá? Nossa, que interessante, porque você é de uma outra geração. Você tem 30, né? Eu tenho 50, me tem 40 e pouco. E ainda nós passamos por isso até hoje. A diferença é que, por exemplo, a minha mãe, ela não teria coragem jamais de se posicionar. Sim. Ela mesma se colocaria atrás do meu pai, com muitas mulheres, inclusive escritoras, mulheres incríveis que se escondiam atrás dos maridos, dos homens. E vocês não, né? Quer dizer, nós não, né? E essa geração não, tipo, não, tá gente. mudando isso aqui. Por quê? Né? Por que tem que ser assim ainda? Mas ainda temos que estar lá lutando. E deixa eu te perguntar, na rua, né? Porque a gente sabe que a mulher, ela é um espaço ainda muito hostil, né? Para quem pega transporte público, mesmo num carro, você sente que você está mais atenta, mais segura, você sabe se proteger melhor depois que você começou a aprender o Gil, enfim? Sim, com certeza. Eu acho que é uma coisa que toda mulher que começa o jiu-jitsu, agora eu acho que a gente anda na rua pensando assim, não, eu consigo fazer isso. Não, Mas nunca precisou. Nunca precisei, ainda bem, mas é diferente, assim, a gente fala assim, não, com ele ali, ó, eu não consigo. Eu encaro. E daí, mais uma vez, sempre quando eu falo algum vídeo sobre isso, vem sempre um cara falando nos comentários, mas se ele tiver armado, mas se ele não sei o quê. Mas eles não conseguem entender o que a gente sente. Eles nunca vão entender isso. E a nossa preocupação maior não é apontar uma arma pra gente e querer levar o nosso celular. Sim. Né? Exato. O nosso medo é muito maior do que esse. E o meu jeito de andar mudou, né? Como eu tinha falado. E eu me sinto mais alerta mesmo, assim. Não me coloco na rua como uma vítima, assim. Eu me coloco na rua como... E aí, talvez, Paty, é bom lembrar que talvez o fato dela nunca ter precisado usar é exatamente esse. Entendeu? É a postura. Mesma coisa que perguntam pra mim, você já precisou usar? Eu falo, nunca precisei. Mas talvez porque a gente se posture diferente diante... na rua, diante de determinadas situações, e a gente não se torna um alvo fácil, né? Sim. E é o que muda. É verdade. E é curioso o que ela falou, porque realmente, e a gente fala isso nos workshops, que o medo maior não é questão de uma arma apontada. Às vezes a gente começa no workshop perguntando assim, você já teve que trocar de calçada porque você estava se sentindo insegura? Ou você já teve que trocar de roupa por algum motivo? Ou, enfim... E os homens nunca entendem essas perguntas. Não, claro que não. Mas as mulheres entendem todas. Então, assim, o nosso... Chega a arrepiar, porque assim...
A gente sabe disso, São né? as coisas pequenas, né? E os vídeos que a gente vê por aí, que acontecem violência, às vezes são coisas... Foi uma oportunidade que o cara viu, foi lá, empurrou a menina num canto, enfim. Então a arma vem, claro que a gente sempre fala que a defesa não é para você lutar com ninguém, nem, né, se defender contra uma arma na sua cara, mas não é isso que acontece na maioria das vezes, né, Júlia? E é isso que é importante todos terem essa consciência, que é você saber se esquivar de situações às vezes muito simples. E às vezes nem se colocar nessas situações também, exato. né? Já o jiu-jitsu, a defesa pessoal, a gente trabalha muito com a antecipação Isso. das coisas. Então a gente já não se coloca Não se coloca em certas determinada situações, situação. já consegue observar os ambientes melhor. E tem várias matérias atuais, assim, desse último ano, de crianças se defendendo, né? Eu não vou lembrar exatamente, mas eu cheguei a fazer vídeo também sobre isso, mas assim, criança de 12 anos que praticava jiu-jitsu se defendendo de Exato. cara que tentou arrastá-la para dentro do carro. Então, Sim. isso é real. E é muito legal isso. É a gente testificar mesmo que é importante que as mulheres saibam se defender. Sim. Não só numa questão de abuso, mas também numa questão de se posicionar e também de prevenir essas situações. Sim. Né? Que não aconteça, que voltando a falar da arma, às vezes, mas e se estiver armado? Mas às vezes, por exemplo, em caso de abuso, é só você e ele. Você vai fazer o quê? Exatamente. Entendeu? Tem que tentar, né? Você vai fazer o quê? E a gente, lógico, não tá falando de um celular, de uma bolsa, isso aí Leva, né? leva, é Sim, tranquilo. não tem jeito. Mas a gente tá falando de outras coisas que podem causar danos pro resto da vida. Né? Que a gente, talvez, muitas mulheres nem consigam se recuperar dessa situação. Você falou que você tem uma página, né, no Instagram. As mulheres, elas conversam com você a respeito da segurança? Ou é só mais essa questão de esporte? Não, você não deveria fazer? Ou elas acabam se abrindo para você por conta de você trabalhar com comunicação ou ser jiu-jiteira, alguma coisa assim? É muito legal, assim, que a gente criou uma relação muito próxima, apesar de ser uma relação virtual. Então, eu sempre recebo mensagens, assim, já recebi mensagens de meninas passando por situações de violência. E aí eu, ali naquela situação meio sem poder fazer nada, mas orientando a procurar alguém que confia para relatar isso, para se retirar desse lugar, né? Então, Buscar sim, ajuda, né? buscar ajuda. Então, a gente tem essa troca também do dia a dia, de falar dessa transformação, dessa confiança, de que o que melhorou na vida, assim, é muito Isso legal. é muito bom e muito importante, né? Porque até então as mulheres tinham culpa ou vergonha de falar que sofreram qualquer tipo de violência, que seja ou psicológica, principalmente aquela que não é visível no corpo. E quando a gente tem esse bate-papo, quando você se comunica com as mulheres, né, pelas redes, é uma maneira de elas se sentirem num ambiente um pouquinho mais acolhedor e poder abrir. É uma porta também que você Sim. abre, então o seu trabalho é muito importante. Eu queria até falar assim, até no jiu-jitsu mesmo, né? Porque a gente sabe que não acontece de repente na nossa academia, na minha academia, com o meu mestre nunca aconteceu, mas a gente sabe que não é sempre assim, sabe? Sim. Mesmo no tatame, as mulheres são assediadas, elas são. E é uma coisa, igual você falou, a gente precisa falar sobre isso também, né? A gente precisa lutar contra. Como todos os esportes, Sim, não só no claro. jiu-jitsu. Porque, assim, às vezes as pessoas demonizam o jiu-jitsu por causa das posições. Mostra aí que a gente tá pensando num braço, numa perna, A gente no só pescoço. é enganar a pessoa. Não tem, apesar das Ou posições. sobreviver, né? Exato. Em todos os outros esportes, né? Eles têm essa questão do assédio, a gente sabe vários escândalos. Então, é importante a gente falar, é importante a gente se posicionar. E é muito importante seu trabalho que elas tenham essa porta, né? De falar, olha, aconteceu. Porque é onde a gente começa a se curar. É sempre procurando ajuda, né? Sim. Você sempre fala isso, né, Paty? Procura uma ajuda, uma rede de apoio. Uma rede de apoio é fundamental. É muito importante a gente estar fazendo essa rede, né? Quando a gente vai colocando pra fora isso também, né, compartilhando com alguém, a gente ali naquele processo a gente tá se curando, né, também. Então eu vejo que isso é fundamental para tomar uma atitude mesmo, você um pouco que valida o que tá acontecendo quando você fala com outra pessoa, né? Claro. Porque às vezes você fica pensando, nossa, eu acho que é coisa da minha cabeça, acho que eu tô sendo exagerando, porque exato. é isso que falaram pra gente, né? Então, eu já recebi meninas, assim, novas, né, relatando essas situações e
Falou, não, ó, realmente, pelo que você está falando, isso está acontecendo, mas Uhum. vamos procurar alguém, vamos tomar Não uma é exagero, se tá providência. desconfortável, se não tá bom, opa, é um sinal de Eu alerta. sempre falo essa frase, né? Que se você não tá sentindo bem, É. tem alguma coisa Tem errada. alguma coisa errada. Tem que tomar uma atitude. É importante que nós tomamos alguma atitude, alguma coisa. Não precisa ser, né? Não precisa radicalizar, gritar, mas alguma coisinha. Sim. Começa, né, devagarzinho para ter certeza, para olhar por onde está andando. Isso é muito legal, é muito importante. Inclusive, a Ju fez uma postagem no carnaval também falando de defesa e eu vi comentários absurdos assim. Sim. É? Absurdos, mas coisa muito assim, tipo, é só não ir. Ah, tá. Né, Em Ju? relação à roupa, por exemplo, é isso? É assim, como se você estivesse escolhendo aquela situação de ser agredida ou abusada. Que a solução para isso não é que os homens se conscientizem, não é que a violência seja tratada. Não. A solução para isso é que você não vá se divertir. Que a culpa é da vítima, Que a né? culpa é da vítima, a culpa é da mulher, que está se colocando numa situação, né, de vulgaridade, etc e tal, mas não, até parece que a culpa seria de algum homem, né? Sim. Então foram vários comentários de homens falando, ué, não vai. Mas o que também me deu uma pontinha de esperança que tinham outros homens falando assim, o que você tá falando? Então eu falei, Ainda temos uma esperança. né? E mulheres se posicionando também, que também às vezes não aconteceria, né? A gente ficaria calada, então outras mulheres falando, o que é isso? Como assim a sua defesa é não ir se divertir com as suas amigas, né? Sim, Ou não usar sim. tal roupa. A gente tá cansada já de falar isso, que não depende do lugar, que não depende da roupa. Isso acontece em várias situações, Nossa, como a gente vê no mundo, né? Existe até um museu, não sei aonde, que tem roupas de mulheres que foram abusadas, assim, até burca. Tirada de pessoas reais. Então, não tem a ver isso. Ou, enfim, de qualquer maneira, não tem a ver. Sim. Né? A gente nunca Sim, pode levar para não, esse lado. A vítima nunca é, e a gente precisa sim falar sobre isso, precisa tirar essa capa, né, de que, não, porque ela provocou, gente, e isso infelizmente foi enraizado até nós mulheres. A gente Claro, ouve nós as somos nossas ensinadas, mães, as nossas Sim. avós falando, Sim. olha, mas também estava com esse short, né, Sim. querida? É, lógico. Né, então, É eu acho muita que coisa para ser mudada, né? Tem que educar as meninas, os meninos, nós mesmos, Aham. né? É um processo. Então, assim, eu sou muito a favor da gente não ir no embate, mas tentar compreender, acolher e conciliar. Peraí, gente, vamos analisar isso, vamos mudar esse pensamento, vamos mudar esse conceito, mas a gente sabe que é um processo, né? Sim. Seu papel é muito importante, o nosso papel é muito importante, para que esse canal se abra e as pessoas façam essa troca. Precisa ter a troca, A realmente, troca. porque se cada um ficar gritando de um lado, assim, nada vai acontecendo. Então é algo que precisa ser construído. Assim como foi construído por muitos anos dessa forma, né, a gente está em busca de construir dessa outra maneira. outra maneira, né? Sim. E deixa eu te perguntar só assim para finalizar. E o hacker? Conseguiu se livrar? Ele parou. Graças a Deus. Eu cheguei a fazer boletim de ocorrência, não aconteceu nada, mas assim, teve um momento que ele parou. Mas foram, assim, 2 anos Nossa, que fazia muito tempo. perfil e novo perfil, eu bloqueava novo perfil, eu começava a seguir minha mãe, a minha irmã, Meu bloqueava, mandava e-mail, assim, mas eu tenho até hoje, assim, uma caixa de E e-mail. você não tem nem assim. noção de onde que é a pessoa que Não, eu não conseguiu sei, não chegar era uma na pessoa que eu fonte. conhecia. Nossa, Nossa, que perigo, é um né? perigo, né? Desconhecido. Por isso que a gente tem que estar atenta até com a violência digital, né? A gente exato. fala muito da patrimonial, mas a violência digital ela também existe e a gente precisa tomar cuidado, né? Ficar atenta. Sim. Guardar as provas, prints, e-mails, tudo. Sim, eu tenho tudo Ah, numa pasta, Que assim. bom, mas que bom que deu tudo certo. Gil, muito importante seu trabalho, muito obrigada por ter participado, a gente ficou muito feliz com a sua participação. Até falei pra Paty que é uma geração mais nova, né? Aham. Então a gente vai aí discorrendo, porque é uma outra visão também, né? Sim. E é muito legal, a Ju é casada com faixa preta, então a gente não quer guerra com os Eu homens. quero só sair com vocês, gente. Eu já tá bem Protegida. protegida. Por A gente favor. não, é importante a gente salientar que a gente não quer abrir uma guerra, né? Aham, com Como certeza. você falou, a gente só quer se posicionar e falar e fazer as coisas diferentes. Sim. E como que a gente te encontra nas redes sociais? Deixa aí pro pessoal o seu... Ó, já me sigam lá no Instagram, Julia Alcântara _F.
Lá eu compartilho um pouco da minha rotina saudável, sem neura, o jiu-jitsu, o esporte, um pouquinho da minha vida também, influenciando outras mulheres. Vai ser um prazer receber vocês por lá. Ai, que delícia. Obrigada. Amei viu? o convite, Obrigada. gente. Vida longa pro projeto também, viu? Muito Obrigada. obrigada. Será sempre Obrigada. bem-vinda. Obrigada. Coragem é saber se proteger e também pedir ajuda. Curta, compartilha, inscreva-se no canal e esteja com a gente no próximo episódio. Até lá!